O Brasil tem o seu último bônus demográfico nos próximos 14 anos. O que isso significa? Que o Brasil vai ter mais crianças e jovens do que adultos e idosos. Isso faz muita diferença para investimentos em educação. Bom, o Brasil conversa hoje com a Cleusa Repulho, que foi presidente da União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação e também secretária de Educação por 14 anos, municípios de Santo André e São Bernardo. E, Cleusa, neste ano o MEC entregou a terceira edição, né, da Base Nacional Curricular Comum. E qual que é a importância de ter uma base comum para um país tão diverso e tão grande como o Brasil, né? Então, em primeiro lugar, a maior importância da base, onde ela vai impactar mais, é na questão da equidade. O Brasil é muito desigual e essa desigualdade tem promovido coisas muito difíceis para crianças, jovens e adultos do país todo. E essa terceira versão, depois de muita discussão, muitas observações e principalmente opiniões do Brasil em geral, está agora no Conselho Nacional de Educação, para uma versão final que deve ser homologada pelo MEC em dezembro desse ano ainda. A meta é que em 2019 ela já seja implementada, né? Quais são as ações que você acha que são primordiais para a implementação de fato dessa base? Então, num país como o nosso, onde esse ano a gente tem mais de 48 milhões de matrículas, mais de 186 mil escolas, implementar qualquer ação é sempre um trabalho muito complexo. Se foi difícil construir a base, será muito mais difícil implementá-la. Então, os municípios e estados têm 2018 inteiro para se organizarem ou em consórcios, ou individualmente, ou estado junto com os municípios, para organizar os seus currículos locais a partir da base. O importante é dizer, a base não é o currículo, a base é o início da conversa, né, e os currículos serão locais. Ninguém pode tirar coisas da base, mas pode acrescentar no currículo local conhecimentos ou ações que sejam importantes para aquele espaço. Então, 2018 será o ano de discussão e construção desses currículos para em 2019 a base estar nas salas de aula. Esse processo de construção, né, dos currículos estaduais e municipais a partir da base nacional tem que prever todo um planejamento para a implementação também, né? Isso, essa organização ela é muito grande porque nós temos 2 milhões de professores em sala de aula e essa base precisa chegar nos professores e essa é a logística mais complexa, né? São mais de 5.570 municípios. Então, você fazer com que cada rede conheça com profundidade a base, construa o seu currículo, será um trabalho complexo que vai envolver muitos atores e muita disposição de quem está lá na ponta, diretores de escola, equipes gestoras, professores. Esse trabalho em conjunto será muito importante para que todo mundo conheça a base. A implementação começa em 2019, nós também vamos ter um processo para essa implementação. O MEC ainda não decidiu se será de uma vez só, se será por áreas, como é que isso vai acontecer. Então, essas definições são necessárias ainda em 2017, para que a gente tenha um 2018 e um 2019 já bem organizado para chegar na ponta. Como que você julga a importância dos indicadores que a gente tem de avaliação educacional? A gente tem o IDEB a partir da Prova Brasil, tem o IOEB, várias taxas de matrícula, vários indicadores que tem para avaliar, né, a educação. Qual que é a importância desses indicadores para o planejamento e para a implantação de uma política educacional qualquer e principalmente da base, né? Indicadores são fundamentais para traçar a estratégia e planejar as ações. Não adianta um bom projeto pedagógico se ele não estiver muito bem calçado nos indicadores. Essa diversidade de indicadores dá aos gestores a oportunidade de organizar suas ações, estabelecer metas em cima de coisas muito concretas. Não é o papel dos gestores ranquear a escola.
né, nem ranquear municípios. A ideia é que os gestores usem essas informações e organizem o investimento necessário, quais as ações de formação, o que ele precisa contratar de pessoal e principalmente focar no que é mais importante. Os alunos estão na escola para aprender. Então, construir conhecimento e construir esse conhecimento em cima das informações é essencial para garantir o sucesso. Né? Ao longo da minha trajetória como secretária de Educação, esses indicadores foram fundamentais para traçar qual a formação continuada que essa rede precisa, de que forma os recursos didáticos vão auxiliar nesses processos. Então, tudo isso é importante para garantir que o aluno aprenda. O objetivo da escola final é que as crianças, jovens e adultos aprendam, senão não faz sentido. Né, tudo que a gente faz na escola, todo mundo está lá para aprender alguma coisa. A importância do IOEB se dá justamente pela ampliação dos olhares e principalmente outras questões que podem influenciar a aprendizagem das crianças e jovens, enfim. E é importante porque quanto mais indicadores o Brasil puder obter, melhor será o planejamento dos gestores. Então, no Brasil hoje, as crianças estão fadadas a ter uma melhor educação dependendo de onde elas nascem e acho que o IOEB vem trazer muito a discussão em cima dessa questão. E a base pode colaborar com isso, né? E a gente depois vai avaliar com esses indicadores, né, se de fato ela conseguiu garantir equidade. Alguns países, como é o caso da Austrália, por exemplo, né, que são federalistas também e que já implementaram uma política nacional comum de educação e temos exemplos de alguns estados também que já foram feitos com sucesso. Tem alguma experiência que a gente pode usar como exemplo para a implementação dessa base curricular? Então, o próprio Movimento pela Base, né, do qual eu faço parte, fez muita pesquisa nacional e internacional. O próprio Ministério da Educação colocou uma plataforma onde os estados e os municípios poderiam colocar os seus currículos e contar um pouco da sua história. E o movimento estudou diferentes países, onde você tinha uma centralidade maior, onde tudo que ia ser dado em sala de aula era definido pelo Estado, né? Estado que eu digo aí o país, né? Porque nenhum regime federativo é parecido com o do Brasil, então sempre a gente precisa guardar essa proporcionalidade, essa diferença, né? Mas a Austrália, como você falou, foi um bom exemplo, Portugal tem feito avanços importantes, o próprio Estados Unidos, né, com o Common Core, ele tem uma ação muito direta com estados e municípios. Agora, o Brasil vai precisar encontrar o seu caminho. Conhecer essas experiências são fundamentais para não cometer os mesmos erros. Né? Olhar para a nossa realidade e construir essa implementação é o grande desafio. Agora, todos esses estudos, tudo que a gente vem trabalhando, agora mesmo o movimento lançou junto com a Undime e com o Concede um guia de implementação, é para ajudar quem está lá na ponta, ter como se orientar e principalmente saber o que fazer. E saber o que fazer nessa hora é essencial para garantir lá na ponta o resultado. Né? Planejar, organizar. A diferença é que nós estamos em momentos diferentes. Os estados terminando a gestão, né, o último ano de governo, 2018, e os municípios no segundo ano de governo. A gente tem aí uma questão temporal que faz diferença lá na ponta. E a gente quer, com esse trabalho todo, ajudar o regime de colaboração e minimizar os problemas de construção de currículo. Bom, a educação brasileira é regulamentada, né, pelo governo federal, mas a oferta é pelos sistemas federal, municipal e estadual, como você falou. Então, qual que é a importância de um regime de colaboração mesmo para que essa implementação aconteça com sucesso? Ou a gente corre um risco, de repente, de acontecer como foi nos Estados Unidos, de alguns estados não implementarem? Ou então, você acha que não? Diferente dos Estados Unidos, né, a nossa base ela está embaixo do Plano Nacional de Educação. Por que é importante lembrar disso? Porque o Plano Nacional de Educação é uma emenda constitucional, ela não é uma lei simples, ela é uma emenda constitucional, ela mudou a nossa Constituição e lá fala não só da base, mas fala da construção de um sistema nacional de educação, o que o Brasil não tem hoje. Hoje os entes federados são autônomos,
seguem linhas gerais do Ministério da Educação, mas podem, na medida em que já são sistemas, né, organizar suas ações isoladamente. O que o Plano Nacional de Educação quer fazer? Organizar isso num sistema, e aí estados e municípios organizam os seus regimes de colaboração. O estado do Ceará é um que já trabalha um trabalho de colaboração, um regime de colaboração entre estados e municípios que tem funcionado. Entram até questões tributárias, divisão de recursos, de impostos, enfim. E é uma referência importante para o Brasil nessa organização do regime de colaboração. Então, olhar o Plano Nacional, é isso que os gestores, é isso que o Ministério da Educação, todo mundo que está de alguma forma ligado à educação no Brasil precisa acompanhar. A gente tem metas intermediárias, ele tem 10 anos, mas nós temos metas intermediárias a cada 2 anos. Então, essa avaliação, a gente já teve o primeiro período de avaliação do PNE e agora estamos no período de avaliação dos PMS, que são dos Planos Municipais de Educação. É quase que uma cadeia, né? Que precisa ser respeitada para as coisas organizarem e acontecerem. Você falou da importância dos professores, né, de na ponta para dar certo a implementação e a política educacional. O Plano Nacional de Educação prevê que até 2024, 50% dos docentes devam ter pós-graduação. Você acha que é factível? Como que você vê essa formação dos professores, a importância? Quando nós construímos o PNE, eu era presidente da Undime, participei de mais de 40 audiências públicas no Senado e na Câmara. Foi uma discussão muito difícil, né? Toda a defesa dos 10% do PIB para a educação foi pautada em estudos muito técnicos, né? que mostram que o Brasil tem o seu último bônus demográfico nos próximos 14 anos. O que isso significa? Que o Brasil vai ter mais crianças e jovens do que adultos e idosos. Isso faz muita diferença para investimentos em educação, né? Depois nós vamos nos tornar um país de adultos e de idosos. Então nós precisamos aproveitar bem esse bônus demográfico e o PNE está exatamente nesse período. E essas discussões colocaram claramente a necessidade de mais investimentos em educação. Por quê? Porque nós precisamos ampliar a oferta de ensino médio, nós precisamos ampliar a oferta para as crianças entre 4 e os adolescentes de 17 anos. Desde o ano passado, o Brasil é um país onde a obrigatoriedade passou a ser dos 4 aos 17 e não mais dos 6 aos 14. Então, isso amplia muito o investimento e ainda temos as creches, as crianças entre 6 meses e 3 anos de idade. Então, isso foi pautado em muito dado concreto, em muito indicador, e nesse mesmo período a gente vive uma aprovação com uma lei que estipula um teto para os gastos. E isso vai impactar nas questões de educação, né? Nós já temos lugares onde, por conta da crise, os investimentos de educação para a educação foram reduzidos drasticamente. Então, o Brasil precisa decidir o que ele quer. Se ele quer, de fato, construir uma educação que seja para todos e com qualidade, a lei do teto não pode continuar. Nós temos que flexibilizar, principalmente por conta das crianças que ainda estão fora da escola. Só este ano, 2017, o Brasil tem 3.500.000 crianças fora da escola, em idade escolar e que não estão na escola. Quem são essas crianças? As crianças negras, as crianças quilombolas, as crianças que moram em área rural e principalmente as do norte do país, onde a questão territorial e a extensão, né, as distâncias são muito grandes. E as crianças com deficiência. Então, esse grupo que precisa tanto de educação é a que hoje ainda está excluído. Quando a gente fala da Finlândia, a gente fala de 5 milhões de habitantes. E nós deixamos quase uma Finlândia esse ano fora da escola. Então, esses investimentos e essa construção coletiva da importância da educação precisa ser respeitada, senão a gente não vai conseguir. Como que a gente pode garantir ou tentar ter uma boa educação no país inteiro, considerando essas peculiaridades regionais? Assim, você citou o Amazonas, né, questão geográfica e várias outras, que seria um caminho. O que você acha?
Então, nós vamos precisar tratar diferente os diferentes, isso é essencial, né? O que é importante para a região sudeste é completamente diferente na centro-oeste, que está ao lado, né? Nós temos o Pantanal, por exemplo, onde 6 meses do ano eles precisam de ônibus 4x4 e os outros 6 meses do ano eles precisam de barco, porque tem a cheia e a vazante dos rios. Na Amazônia, nós temos crianças que viajam 3 horas de barco para chegar nas escolas. Então, olhar essas diferenças regionais, investir de maneira diferente e, principalmente, garantir oportunidade de acesso é fundamental. O Brasil ainda é um país que merenda e transporte é muito importante para garantir educação. A gente já superou isso em outras regiões, mas nós temos crianças em que a principal refeição do dia é na escola. O único meio para chegar à escola é se houver o transporte escolar. Então, a gente precisa cuidar muito de programas que cuidem dessas ações para garantir a permanência e o sucesso na escola. Formar professores, garantir que eles em 10 anos cheguem à pós-graduação, e isso é investimento público, não tem outra forma, né? Garantir o piso nacional de salários e que a carreira do professor seja atrativa. Em 5, 10 anos, nós não vamos ter professores, porque poucos são os jovens que querem ser professores. E os que querem têm baixa escolaridade e precisam estudar muito mais. Então, a gente precisa cuidar de todos esses fatores para que as crianças, ao conseguirem chegar na escola, tenham professores com condição de garantir processos de aprendizagem que transformem as vidas. O que a gente quer é que a escola seja a porta onde as crianças tenham todas as escolhas para lá na frente garantir oportunidade de desenvolvimento. É isso que a gente quer e o Plano Nacional garante isso, se ele for cumprido. Você falou um pouco de investimento, né, em educação, a necessidade de ampliação e a questão da PEC do teto dos gastos, né? O último relatório da OCDE mostrou um aumento, né, do investimento em educação pública no Brasil, mas ao mesmo tempo mostrou que per capita, né, por aluno, esse investimento ainda é baixo em relação a outros países. Então, talvez eu queria que você comentasse um pouco sobre a questão da quantidade e qualidade de investimento e onde que você acha que é primordial nesse momento, né, com as metas do PNE e com a base nacional sendo implementada em breve, quais seriam as prioridades de investimento em questão da qualidade qualitativa, né? Então, por que é importante o PNE? Porque ele coloca lá onde que é necessário, qual a quantidade necessária, em que período de tempo isso precisa acontecer. A gente defendeu e conseguiu a aprovação dos 10% do PIB em 10 anos. Ninguém quer 10% do PIB no ano seguinte à implementação do Plano Nacional. Por quê? Porque não é possível. O Brasil ainda precisa construir escola, ainda precisa garantir o acesso, então isso é gradativo. Agora, às vezes eu me pergunto, a gente quer a educação da Finlândia com o orçamento que nós temos, que chega a ser metade ou menos da metade do que a Finlândia coloca. Então é preciso tomar muito cuidado com o discurso e com a prática, né? O que a gente diz que quer e o que a gente efetivamente investe para que isso possa acontecer. Merenda escolar precisa de investimento e atualização. O programa de transporte escolar precisa continuar existindo. Se ele não existir, as crianças não vão chegar à escola, né? E garantir a formação dos professores e que as crianças tenham escola para ir, né? A gente ainda tem lugares nesse país que as crianças só têm 2 horas de aula por dia e incluindo o horário da merenda. Então, elas não têm nem 1 hora de aula por dia. Na região metropolitana do estado mais rico da federação, que é São Paulo, nós ainda temos o que a gente chama de turno da fome. As crianças, a escola tem 4 turnos e o turno da fome é bem aquele que pega entre as 11 e as 3 da tarde. Quer dizer, se a região mais rica do país ainda tem uma educação assim, você imagina as outras regiões que não têm os mesmos recursos disponíveis. Então, se a gente quer, esse país precisa definir, né? E não é com uma lei do teto que vai colaborar para que essas coisas aconteçam. Educação de qualidade custa. Basta ver o que custa uma escola privada por mês e o que o poder público tem por ano para garantir educação, né? A gente ali tem que
no custeio de uma Secretaria de Educação. É luz, é água, pagamento de pessoal, que é sempre o mais pesado, né? O transporte, a merenda, manutenção de prédios escolares, compra de equipamento, compra de material. Então, a educação é um investimento muito pesado. Por isso que a própria Coreia, né? A própria Coreia do Sul, quando teve uma crise muito forte econômica, eles dobraram o investimento em educação, porque eles acreditam que só a educação transforma a vida das pessoas. É um pouco isso que a gente precisa entender. E não é a cada crise a gente corta os programas na área social. Se a gente não tirar as pessoas da zona de pobreza, a gente não cresce. A gente acaba sendo um país de privilegiados e não um país de direito. Porque direito é para todos, privilégio é para poucos. Porque não dá para garantir privilégios para todo mundo. Por isso que a gente precisa garantir direito para todos. O IDEB tem mostrado que os estudantes apresentam um declínio, né, nas suas notas conforme eles avançam na escolaridade. Queria que você comentasse um pouco o que significa isso e por que isso acontece, se a escola perde atratividade para esses estudantes e por quê, como que a gente poderia passar por isso. Então, eu sempre dou o exemplo de que as crianças, quando vão para a educação infantil, no caminho de ir para a escola, elas vão brincando, elas vão rindo, elas vão pulando, elas chegam correndo para a escola, na educação infantil. Nas séries iniciais, também elas vão com muito interesse para a escola. Lá elas aprendem a ler, lá elas fazem novos amigos, né? No Fundamental 2, do 6º ao 9º ano, eles já começam a ter problemas. E no ensino médio vão praticamente empurrados para a escola. Quer dizer, o que essa escola perde da educação infantil ao ensino médio que traz esse desinteresse por parte dos jovens, né? Então, a gente foi trabalhar muito e pesquisar muito, mesmo no Movimento pela Base, na Undime, o que é que redes de sucesso garantiam, né? Garantiam uma escola que primeiro respeitasse as pessoas, respeitasse as crianças, né? Entendessem o local que elas vêm. Você tem muitos professores que às vezes têm dificuldade em entender que os pais têm baixa ou nenhuma escolaridade. E quando você manda um bilhete para casa e não vem a resposta que a escola quer, a gente sequer pergunta se a família sabe ler. Então, como é que a escola recebe esses meninos e o que é que a gente tem que fazer? O IDEB mostra claramente que em regiões de alta vulnerabilidade, o fator escola é muito importante, né? A ida das crianças para a escola faz com que elas melhorem depois, lá na frente, toda a sua vida. Mães que têm baixa escolaridade, os filhos permanecem menos na escola. Então, ajudar na educação de jovens e adultos é um jeito de ajudar as crianças. Mães com mais escolaridade, seus filhos permanecem mais tempo na escola. Então, é sempre uma correlação de forças, né? O lado de fora puxando as crianças para sair da escola e a escola não se esforçando para garantir a permanência, né? Os alunos hoje são digitais e nós, professores, ainda analógicos. Você vê muitos alunos ajudando os professores a usar os seus smartphones, né? O professor não consegue resolver e tem um aluno na sala com 7, 8 anos que consegue desbloquear o celular. Eu canso de ver isso, né? Então, esse uso das tecnologias, o olhar para aquilo que interessa aos jovens é fundamental para garantir. A questão dos jovens do ensino médio é um problema no mundo inteiro, então é importante que o Brasil olhe outras experiências para garantir o que é que a gente pode fazer. Por que a escola é tão chata? Por que a gente gosta mais de fazer outras coisas? Porque outras coisas nos trazem ganhos na vida. Estudar a tabela periódica e decorar, a gente só usa na aula e depois no dia da prova. A maioria das pessoas não vai usar a tabela periódica. Então, que conhecimentos são importantes para eu ter uma vida melhor? E a internet concorre muito com isso, para o bem e para o mal. Então, o uso das tecnologias é importante, mas não é ela quem salva a educação. O que salva a educação é um bom ambiente de trabalho e, principalmente, as crianças se sentirem seguras nesse espaço e nesse processo. Cleusa, você falou de questões estruturais que o Brasil ainda precisa enfrentar na educação básica, né? A questão de alimentação, transporte, peculiaridades por região. E, ao mesmo tempo, a gente fala de avaliação de desempenho, né? Da qualidade da educação. O Brasil tem mostrado um declínio também no PISA, né? Que é aquela avaliação internacional.
É possível melhorar a educação, pensando na questão, na sua experiência com gestão mesmo da educação, né, no dia a dia, e pensando nas questões estruturais que têm que ser enfrentadas e na avaliação, na qualidade, né, do desempenho dos estudantes também. É possível contornar? É possível, e a gente precisa usar mais os instrumentos de avaliação, principalmente para organizar as ações. Quando eu cheguei na última cidade em que eu fui secretária, São Bernardo, as pessoas sempre me diziam assim: a média está boa, fica tranquila que a média está boa. Quando nós abrimos os dados por escola, e principalmente olhando proficiência nas áreas de português e matemática, nós vimos que a média é muito cruel, né? Nós tínhamos escola de 8 e escola de 4. E aí a soma, a média era boa. Então, o que nós tivemos que fazer? Olhar esses dados com mais profundidade, organizar e planejar ações muito específicas para cada escola. É isso que os gestores precisam fazer. Abrir os dados, olhar a avaliação como um instrumento potente de planejamento, né? Eu sei que é sempre difícil a gente ser avaliado, mas é importante, se você quer ser gestor e garantir a efetividade da sua ação, até porque a sua caneta representa muito na vida das pessoas, representa o que ela vai comer, com quem vai estudar, quem vai ter escola com condição, né? Então é muito importante olhar. E quando nós olhamos, abrimos esses dados e focamos ações muito específicas por escola, os resultados apareceram, né? A gente sai de um IDEB de 4,9 em 2009 para um IDEB de 6,8 em 2015, que saiu em 2016. Por que é importante isso? Ah, porque as de 8 melhoraram? Não. É porque as de 4 melhoraram e melhoraram muito. E essa melhora precisa ser consistente, né? Não é uma coisa assim, uma única prova ou uma única ação que resolve o problema. A gente resolveu o problema de infraestrutura, permanência de professores, a maioria das escolas que tinham IDEB mais baixo, a rotatividade de professores era grande, então garantir a manutenção dos professores, garantir diferenças no processo de aprendizagem das crianças, né? Usar mais tempo na escola, ampliar a jornada escolar, tudo isso contribuiu para a melhoria do IDEB. Quer dizer, o potencial estava lá. A avaliação nos ajuda a identificar e você otimiza os recursos quando você foca com muita força naquilo que é necessário fazer, né? Se é evasão, garantir a busca ativa. O próprio Unicef, em parceria com a Undime, tem um projeto muito bom e muito pesado para trazer as crianças de volta para a escola. Só no Rio de Janeiro, um projeto assim trouxe 29 mil crianças de volta para a escola. Então é importante conhecer ações como essa e como outras, né? E usar nos estados e nos municípios. A gente tem soluções que já estão sendo usadas e que podem garantir o sucesso das crianças na escola. O importante é o gestor olhar para isso, não ter medo da avaliação e, sobretudo, usar isso a seu favor. Vai levar um tempo, muitas vezes o gestor deixa a secretaria e os resultados vão aparecer depois. Mas esse é o nosso papel, né? O nosso papel é induzir políticas públicas que garantam qualidade agora e que essa qualidade permaneça aí ao longo do tempo. Educação é uma coisa que se faz em processo. Não é uma ação que você resolve hoje e amanhã dá o resultado, né? Você leva sempre um tempo maior para que essas coisas garantam o sucesso. E falando em processo e voltando um pouco na formação de professores também, que faz parte, a gente quer uma educação de qualidade, né, para todos, né? Aí a base para pautar essa qualidade também. E a formação de docentes, ela não é ainda, ela não tem essa uniformidade, né? Qual é a importância que você acha disso, da formação docente para o sucesso dessa implementação e do jeito como é hoje, né? A gente vê pelo último ranking universitário da Folha, que 20 dos 25 melhores cursos de pedagogia são públicos e nenhum está no norte. Então, essa desigualdade nesse sentido também. E além disso, né, a maioria dos licenciados ou dos pedagogos que se formam nas universidades privadas, das universidades públicas, não vão para as redes públicas. A maioria absoluta dos professores das redes públicas são formados nas universidades privadas,
que têm sua qualidade questionada, né? Então, o que a gente precisa fazer? Em primeiro lugar, o MEC precisa fortemente trabalhar em cima da formação inicial dos professores. Cuidar muito dessa formação, garantir a qualidade desses cursos e principalmente avaliar, né? Esses profissionais saem da universidade e vão direto para a sala de aula, né? Diferente de advogados que passam pela OAB, dos médicos que fazem residência médica, os professores saem e vão direto. Quer dizer, é importante, nós defendemos, e o Brasil chegou a cogitar uma prova nacional docente, que seria uma prova, uma avaliação para os professores acessarem os cargos nas redes públicas. Mas isso também tem que ter financiamento. Não é possível você garantir uma formação no número que a gente precisa, porque a gente não são poucos professores, a gente tem 2.200.000 na sala de aula e outros tantos milhares em formação que vão, assim que terminam, para as redes públicas, né? Que é hoje o maior empregador dos professores, são as redes públicas. Então, é importante, o PNE garante isso, né? Garantir essa formação, garantir uma pós-graduação. Agora, essa formação precisa vir acompanhada de prática. Muitos professores saem da universidade, especialistas em Vygotsky, Vallon e Piaget, que são fundamentais, mas não conseguem alfabetizar os alunos. Então, essa teoria e prática precisa acontecer para garantir a qualidade dos professores lá na ponta. Muitas redes hoje, é na formação continuada que os professores se capacitam e se formam com mais qualidade, né? As redes ainda investem recursos para garantir essa formação continuada. Então, é importante a gente olhar, o MEC é quem tem que olhar muito nessa política nacional de formação, e tem um grupo até que chama Profissão Professor, que tem se debruçado com muitos estudos, em muitas análises, olhando experiências aqui e fora daqui, para garantir a formação de professores. Você vê que é um conjunto de coisas que precisa funcionar muito bem. Não adianta investir só numa questão, a gente precisa garantir um sistema de educação que cuide de todos os detalhes. Muito obrigada, viu, Cleusa? Obrigada a você.